A gente já tinha falado um pouquinho lá no início da disciplina a respeito de circuitos assíncronos e circuitos síncronos, mas agora a gente vai entrar um pouquinho mais em detalhes, porque a gente vai começar a ver exatamente os circuitos síncronos, né? Então, a gente pode dizer que os circuitos que a gente viu até o momento são todos assíncronos. Por que são todos assíncronos? Porque eles não têm um sinal de referência, um sinal que a gente chama de clock. Então, eles são sempre sensíveis ao sinal das entradas, né, e ao sinal do enable. Então, a gente pode ter as variações das entradas ou as variações do enable fazem com que haja uma variação quase instantânea nas saídas. Então, não existe nada que regule o momento em que há a mudança de estado por conta das mudanças da saída, por conta das mudanças das entradas, né? Então, esse tipo de circuitos eles acabam sendo mais difíceis de projetar. Por quê? Porque quando você não tem um circuito de controle, um sinal de controle, qualquer mudança, como eu já falei anteriormente, qualquer mudança nas entradas vai acarretar na saída e uma mudança na saída em qualquer momento. Então pode acontecer que às vezes pequenos desvios de tempo façam com que a gente tenha saídas não esperadas nos nossos circuitos. Então, por conta disso, é mais difícil a gente manejar o tempo de mudança das saídas. Então, por isso, são mais difíceis de projetar. De agora em diante, a gente vai começar a ver circuitos síncronos, que são os circuitos que têm uma entrada de clock. E esse sinal de clock, ele vai, então, nos dar o momento em que as nossas saídas são alteradas. Tá? E diferente do sinal de enable, que a gente viu antes, que também é um sinal de controle, ele não vai ser operado por nível, ele vai ser operado por borda. Tá? Então, quer dizer que o clock ele vai comandar a partir da borda de variação do sinal, e não mais do nível. Então, qual é a diferença? Quando a gente tem o enable, por exemplo, a gente tem um enable ativo em 1, por exemplo, durante todo o tempo aqui. Se ele estiver em 0, vamos chamar aqui essa linha do enable aqui. Se ele estiver em 0, ele está inativo. Quando ele vai a 1, durante todo o tempo que ele está em 1, ele está ativo. Então qualquer mudança que eu tiver nas minhas entradas vai refletir na minha saída. E depois, quando ele vai a 0, ele deixa de ficar ativo novamente. Mas a gente vê que durante todo esse tempo aqui, que ele ficou ativo, a minha saída pode mudar de acordo com as minhas entradas. Já um sinal de clock ativo por borda, ele vai ser ativo somente na borda de subida ou na borda de descida. Então, vamos chamar aqui que seja o nosso clock. Então, se ele está em 0, a saída só vai mudar na transição aqui de 0 para 1. Então, nesse momento aqui, a gente vai ter uma atualização da saída. Depois, durante esse tempo todo aqui, tanto quando estiver em 1, quanto depois quando estiver em 0, ele não vai, as entradas podem mudar, que a saída não vai alterar. Então, a gente vai ter um momento muito curto de atuação, que é nesse momento que as nossas operações realmente acontecem dentro do circuito. Então, como a gente viu, os circuitos síncronos, o sinal de clock, ele vai dar o sincronismo, ele que vai gerar o sincronismo e ele que vai gerar, então, a batida que vai dar a cadência do funcionamento do circuito. Então, e quando a gente vir, vai ser ativo aí, ou ele somente vai deixar o circuito atuar, as saídas canalizadas pelas entradas, no momento da borda, ou da borda de subida ou da borda de descida. Tá? Então, o sinal de clock vai ser uma onda quadrada ou uma onda retangular. Na prática, tanto faz. Você tem um tempo de duração do tempo em 1 e do tempo em 0 diferentes, porque o que importa vai ser o tempo total do ciclo, né? Quando que a gente vai novamente ter ou uma borda de subida ou uma borda de descida. Então, o circuito vai mudar nas bordas, né, como eu já falei anteriormente, pode ser tanto na borda de subida quanto na borda de descida, ou em algum caso em ambas. Isso é mais raro acontecer. O mais comum é que ele aconteça
ou na borda de subida ou na borda de descida. E os circuitos assim são mais fáceis de projetar, a gente já viu até um pouco por quê, porque quando a gente tem um sinal de clock de referência, a gente não precisa mais ficar se preocupando no momento em que vai haver alguma alteração na saída. Nas entradas, isso vai refletir na saída. Então, se a gente tiver variações nas entradas fora do momento do clock, essas alterações vão ser passadas para a saída e a gente vai saber sempre que as nossas atualizações vão ocorrer no momento do ciclo do clock. Então, aqui só para ilustrar, se a gente tem aqui nossos dois sinais de clock, digamos assim. O primeiro aqui não é exatamente uma onda quadrada, ele é um pulso que tem uma duração de ciclo em 1 menor que a duração de ciclo em 0. E no segundo caso aqui ele é um clock já mais simétrico, né? Então quer dizer que a nossa duração em 1 é a mesma duração em 0. Como eu falei anteriormente, isso pouco importa, porque o que vai acontecer as atualizações vão acontecer somente nas bordas. Então, se o sinal se o clock ele é ativo na borda de subida, ó, na transição do 0 para o 1, porque eu estou em 0, ele vai fazer a transição para o 1, ele vai subir, que ele vai ter então atuação. Aqui depois ele vai descer do 1 para o 0. Tá? Se ele for em borda de subida, nada vai acontecer. E depois, novamente, quando tiver uma nova subida, aí ele vai atuar. Se for na borda de descida, é o contrário. Então, quando houver a transição de 0 para 1, nada vai acontecer, e quando tiver de 1 para 0, aí o clock vai atuar. Aqui a gente vê já mais claramente qual é a diferença do latch e do flip-flop. Né? O latch a gente viu na aula passada, ele é o circuito de memória, tal, a gente já viu, só que ele é ativo somente em nível, né? Ele é ativo somente em nível. Então, ele não tem um sinal de clock de referência. Já os flip-flops, eles atuam em termos de funcionamento, eles são iguais aos LEDs, né? Só que eles são sensíveis à borda. Tá? Essa é a diferença entre os dois. Tanto que a gente vai ver aqui que existe tanto os LEDs RS e D que a gente viu, eles existem também como flip-flops. Existe o flip-flop RS e o flip-flop D, só que agora eles vão ter um sinal de clock que vão ser sensíveis à borda. Tá? E aí essas entradas só vão afetar as saídas quando tiver na borda referida do clock. Então aqui a gente já consegue ver um exemplo agora de um flip-flop, agora já não, antes era o LED, agora vai ser um flip-flop, RS com excitação por borda, quer dizer, com excitação por clock. Né? Então, aqui a gente viu na aula passada, a gente tem o nosso flip-flop construído com portas null, né? Aqui com as entradas 7 e reset. Aí, só que as entradas que estão acessíveis externamente aqui, elas vão passar então por uma porta E, cada uma delas, igual a gente viu lá para o enable, só que ao invés do enable, agora a gente vai ter um sinal de clock. E qual vai ser a diferença? É que para o sinal de clock a gente vai ter um detector de borda aqui, tanto para borda, pode ser tanto para borda de subida como para borda de descida, mas que ele vai fazer o quê? Quando a gente tiver uma transição, aqui vamos levar em conta que isso é borda de subida. Então, quando tiver uma borda de subida aqui, o nosso detector de borda vai gerar um pulso muito rápido aqui na nossa saída. Então, o que vai acontecer? Vamos levar em conta que nosso estágio seja aqui, por exemplo, 7 em 1 e reset em 0. A gente sabe que lá pela nossa tabela verdade do LED RS, né, que do flip-flop RS vai ser igual, a gente vai ter o quê? A gente vai ter o 7, a gente vai ter o nosso Q em 1 e o nosso Q barrado em 0. Mas o que vai acontecer? A maior parte do tempo, o clock vai estar em 0 aqui. E somente quando ele der esse pulsinho rápido, ele vai para 1 e depois já vai para 0 novamente. Então vai estar em 0, vai para 1 rapidinho e vai para 0 novamente. Então, quando ele tiver esse 1 rapidinho, ele vai passar o quê? Ele vai passar um curto espaço de tempo aqui, 1 e 0 para cá, e aí vai mudar nossas saídas aqui para
1 e 0. E aí, só que logo que acaba esse pulsinho, ele vai continuar aqui como 0, aqui na entrada, nas entradas, e vai continuar aqui como 0 e 0 a maior parte do tempo, que vai manter o nosso latch aqui, o nosso flip-flop, com a saída anterior. Então, ele só vai liberar a mudança das nossas entradas RS aqui por um curto espaço de tempo dado pelo detector de borda aqui do nosso clock. Detector de borda. Aqui a gente tem dois exemplos, de um detector de borda de subida aqui e o detector de borda de descida aqui. Como que ele funciona? Se a gente olhar aqui, ó, basicamente a gente tem o quê? A gente tem uma porta, o sinal de clock entrando aqui, né? Uma porta não, e ligada o próprio clock e a saída do clock negado ligada numa porta E aqui. Se a gente levar em conta somente o tempo, assim, sem levar em conta o tempo, a gente vai ter o quê? Se o nosso clock aqui for 0, a gente vai ter 1 aqui e 0 aqui, e vai ter 0 na saída. Se o nosso clock for 1, a gente vai ter o quê? Vai ter 0 aqui na saída da porta não, vai ter 1 na saída, na entrada normal, e vai ter 0 novamente na saída. Tu vai pensar, pô, mas então esse circuito aqui sempre vai gerar 0. A gente sabe que E desculpe, uma variável E ela negada vai ser sempre 0. Só que no caso real, né, no mundo real, a gente sabe que todas as portas lógicas elas têm um tempo de propagação. É impossível você fazer uma porta que não tenha, que você entre com o valor e ela saia com o valor da saída dela instantaneamente. Então, ela vai ter um tempo de propagação, que é o tempo dela reconhecer aqui a entrada que tem e acionar a saída. Esse tempo de propagação é muito pequeno, só que ele não é desprezível. Então, nesse caso, o que vai acontecer? Ó? Se a gente olhar aqui nossas formas de onda, vamos levar em conta aqui nosso gerador de borda para borda de subida. Se eu tenho o meu sinal do clock normal, sem a porta não, tá? Ele vai entrar por aqui, tá? E vai ter essa borda de subida aqui, no momento que eu passo ele de 0 para 1. Nesse mesmo momento, ó, eu vou estar passando aqui também, eu vou estar fazendo a transição aqui de 0 para 1 na entrada da minha porta não, que vai ser que vai gerar meu clock negado. Só que ela tem esse tempinho aqui, ó, que é o tempo de propagação, que é o tempo em que a porta ela detecta que a minha entrada mudou de estado e ela leva para mudar a saída dela. Então, o que vai acontecer? Nesse tempinho de transição aqui, que é o tempo de reconhecimento da porta não, eu vou ter um estágio em que eu vou ter o quê? Que eu vou ter 1 no meu clock e ainda vou ter 1 na saída da minha porta não, até ela reconhecer que tem 0 na entrada e conseguir atuar a saída. Nesse tempinho de propagação, eu vou ter um momento que eu vou ter 1 e 1 aqui e vou ter 1 então na minha saída da porta E. Então, o que eu faço? Esse pulsinho vai ser muito curto e vai durar só o tempo de que a minha porta leva para reconhecer aqui a minha transição. Então, com esse circuito, eu faço o quê? Eu consigo detectar que eu vou ter um pulsinho rápido aqui quando eu tiver uma transição aqui de 0 para 1. Quer dizer o quê? Eu vou ter um pulso rápido quando tiver uma borda de subida. E agora nesse outro caso aqui. Nesse outro caso aqui, a ideia é exatamente a mesma, é usar a propagação aqui. Só que aqui eu vou estar entrando em uma porta equivalente a uma porta OU, né? Que é o meu E com as duas entradas negadas, né? Lembrando lá pelo meu De Morgan, né, que se eu tenho A negado e B negado, né, é o mesmo que eu ter A ou B.
tudo negado. Tá? Mas, nesse caso aqui, o que eu vou ter na minha saída aqui? Ó? Se eu tenho meu clock, ó, minha linha de clock normal, tá? Ela está em 0 e aí ela vai passar para 1. Tá? Então essa linha aqui ela vai entrar direto aqui, tá? E vai vir para essa negação aqui. Essa negação, o tempo de propagação dessa negação aqui a gente não vai levar em conta, porque a gente tem outra negação aqui também que vai ter o mesmo tempo de propagação. Então essas duas aqui vão ter o mesmo tempo de propagação, então a gente não vai levar em conta essas duas aqui, o tempo de propagação dessas duas. Tá? Então a gente vai ter o quê? Ó? O nosso clock passando de 0 para 1, tá? Que aqui dentro é equivalente a passar de 1 para 0. Né? Então vai vir que vai virar 0, vai de 1 para 0. O nosso clock negado, ele vai ter o quê? Ó? Ele vai ter um tempinho de propagação também. Tá? Só que ele vai sair aqui, estava em 1 aqui e vai para 0. Nesse intervalinho aqui, ó, nesse intervalo curto aqui, eu vou ter os dois em 1. Tá? Vai ter 1 e 1 aqui. O em 1, eu vou estar lá dentro, eu vou estar com 0 e 0, então minha saída vai continuar em 0. Né? Então ela não vai mudar. Antes eu estava em 0 e 1, que inteiramente vai ficar como 1 e 0, que ia continuar mantendo em 0. Daí, no momento da minha borda de subida, eu vou ter um instantinho, o tempo de propagação da porta não ali, que eu vou ter 1 e 1, só que como 1 e 1 internamente, por causa dessas duas negações, vai ser 0, 0, ele vai continuar como 0. Tá? Só que aí, ó, no momento em que meu clock aqui, ele baixa, ó, de 1 para 0, estava em 1 e ele vai para 0, tá? Eu vou ter também o tempo de propagação da minha porta não aqui, tá? Que ela vai levar um tempinho para reconhecer a mudança e conseguir atuar a saída. Então ele vai ter um tempinho que eu vou ter o que aqui? Que eu vou ter 0 no meu clock e ainda vou ter 0 na saída da minha porta não. Nesse tempinho aqui eu vou ter o que? Eu vou ter 0 e 0 aqui e negado lá dentro eu vou ter 1 e 1. E aí a minha saída vai ser 1 então, nesse tempinho curto. E aí depois disso, quando a minha porta não estabiliza, a saída ela vai ficar então como 0 e 1, e aqui minha saída vai voltar a ser 0. Só que então eu vou ter o quê? Eu vou ter um pulsinho muito rápido aqui, quando quando eu faço uma transição aqui do 1 para o 0. Então isso aqui ele vai me dar um pulso rápido quando tiver uma borda de descida. Então com esse circuito aqui, eu detecto uma borda de subida, e com esse circuito aqui eu detecto uma borda de descida. Aqui então nós temos um exemplo de um flip-flop agora um flip-flop RS, então, que ele é ativo por clock, então ele agora não tem mais o sinal de enable, ele tem um sinal de clock, que é ativo em borda de subida. Tá? Então ele estará na transição positiva ou na borda de subida. Na simbologia, a gente vai ver que ele sempre vai ter, se ele não for ativo por borda, a gente vai ter esse triângulozinho aqui. Então esse triângulozinho na entrada aqui aqui na entrada quer dizer que ele é ativo na borda que é ativo por borda. Se ele está assim, ele vai ser por borda de subida. Se a gente tiver aqui uma bolinha ou aquele triângulozinho da simbologia EC, a gente vai ter então por borda de descida. Tá? Nesse caso aqui é por borda de subida. E aí a tabela verdade do nosso flip-flop RS continua sendo o mesmo. Isso quer dizer o quê? Quando a entrada R for 0 e a S for 0, quando nós tivermos uma transição de clock aqui, a nossa saída não vai mudar, ela vai continuar igual. Quando nós tivermos o set em 1 e o reset em 0, e tivermos uma transição do clock, aí ele vai ser setado, vai a 1. Quando nós tivermos o set em 0 e o reset em 1, e uma transição do clock, uma borda de subida do clock, então ele vai ser resetado, ele vai para 0. E quando tivermos os dois em 1, set em 1 e reset em 1, e uma transição do clock, a gente vai ter aquele estágio ambíguo ou estágio inválido em que a nossa saída fica
nosso Q fica igual ao Q barrado, então fica inválido. Tá? Então, o nosso Q, aqui na simbologia, o Q0 quer dizer o quê? É o nível lógico da saída antes da borda de subida, quer dizer, antes da borda de subida do clock. Então quer dizer aqui, nesse caso, que ele vai manter o Q0, que é o Q anterior à borda de subida do clock. Tá? E a borda de descida do clock, ele não vai gerar mudança na saída, esse aqui é ativo só na borda de subida. Então, aqui a gente analisa como vai ser a saída do nosso flip-flop RS com esse sinal de entrada aqui. Então, lembrando aqui, ó, se a gente tem aqui 0, 0 no início, nossa saída anterior era 0, tá? E o nosso clock continua embaixo, né? Ele é ativo em borda de subida. Então, nesse momento, a nossa saída vai continuar aqui inalterada, tá? Não vai ter alteração nenhuma. Aí, opa, eu tive um clock aqui, eu tive uma borda de subida do clock. Tá? É nesse momento que eu vou avaliar. Então, meu S está em 0, meu R continua em 0, então eu não vou ter alteração nenhuma. E aí, ó, a gente vê, nesse momento, ó, no meio entre os pulsos de clock, ó, agora eu só vou avaliar na próxima borda de subida. Isso quer dizer o quê? Durante todo esse tempo aqui, ó, o meu S aqui vai mudar para 1. Aqui. O meu S vai para 1. Tá? E só que nada vai acontecer. Minha saída continua inalterada porque eu não tive um pulso de uma borda de subida. Até que, opa, eu tive uma nova borda de subida. Nessa borda de subida, ó, meu S está em 1 e meu R está em 0. Então eu vou setar o meu flip-flop. Então a minha saída aqui vai para 1. Tá? E aí agora ela só vai mudar novamente se tiver alguma mudança de estado na minha próxima borda de subida. Então eu vou olhar aqui só na próxima borda de subida. Então minha saída vai continuar inalterada até lá. E aqui na próxima borda de subida, opa, aqui ó, nesse meio tempo, o meu set foi para 0 e meu reset foi para 1. Só que como eu não tive borda de subida, ó, nesse tempo aqui, nada aconteceu. Ele vai acontecer só aqui, quando eu tiver a borda de subida. Quando eu tiver a borda de subida, meu set vai estar em 0 e meu reset vai estar em 1. Então eu vou resetar, minha saída vai para 0. Vai para resetar. E aí continua, ó. Ele vai continuar, em algum momento aqui, ó, meu set vai subir para 1 novamente, meu reset vai para 0, só que minha saída continua igual, tá? Até a próxima borda de subida. Quando eu tiver a próxima borda de subida do clock, aí eu vou avaliar, opa, meu set está em 1 e meu reset está em 0, então minha saída vai para 1. E aí vai continuar em 1 até a próxima borda de subida. Nesse tempo, meu set não variou, meu reset também não variou, minha saída vai continuar igual. Aí eu vou avaliar, opa, nesse ponto aqui, tive outra borda de subida, ele continua setado, meu set está em 1, meu reset está em 0, então minha saída vai continuar em 1. Então a gente sempre vai avaliar quando tiver a borda de subida aqui no nosso flip-flop. Se eu tiver um flip-flop tipo RS com é, é, atuação em borda de descida, ele vai ser assim, ele vai ter essa simbologia, tá? Eu vou ter esse triângulozinho aqui que me mostra que ele atua em borda, e essa bolinha antes aqui, que é a negação, que é para me mostrar que ele atua em borda negativa ou em borda de descida. E aí a gente vê que a nossa tabela de realidade do flip-flop, ela não muda nada. A única coisa que vai mudar vai ser o clock, o tipo de clock que vai fazer a nossa atuação. Então quando eu tiver meu S em 1 e meu R em 0, eu vou ter minha saída em 1. Vai ser meu S, meu J em 1 e meu K em 0, equivalente a ter meu S em 1 e meu R em 0, e vou ter minha saída em 1, vai estar setada. Tá? Lembrando que sempre quando eu tiver a atuação do clock. Tá? Nesse caso aqui, a clock foi borda de subida. Quando eu tiver uma borda de subida aqui, eu vou mudar a minha saída. Se não tiver clock, nada muda. Né? Agora, se eu tiver com
J em 0 e K em 1, a minha saída vai ser 0, vai ser equivalente a eu ter resetado. Tá? E novamente quando tiver a minha borda de subida aqui. E agora aqui que está a diferença do JK para o RS. É que nesse caso aqui do JK, quando tiver J em 1 e K em 1 e uma borda de subida, nesse caso, eu vou ter a minha saída anterior invertida. Quer dizer, eu vou ter meu Q0 negado. Ou a gente chama também de comutação. Quer dizer que ele vai inverter a minha saída anterior. Que é o nosso JK ao longo do tempo, né? Levando em conta que ele é um flip-flop, ele vai atuar com um sinal de clock, né? E nesse caso aqui em borda de subida. Né? Então, vamos levar em conta que no estágio inicial eu estava com meu J em 0, meu K em 0 e meu Q estivesse em 1. Tá? Aí, até eu ter uma borda de subida, nada muda, né? Então meu clock continua em 0 até que vem o momento da borda de subida. Ó, nesse momento, ó, antes o meu K já subiu para 1, tá? Só que minha saída aqui não muda. O K em 1 é assim, o equivalente a reset, né? Só que minha saída aqui não muda até eu ter uma borda de subida. Opa, quando veio a borda de subida, o meu J continua em 0 aqui e meu K está em 1. Então eu vou resetar. Ele vai para 0 e vai continuar assim até a próxima borda de subida. Ó. Só vai avaliar na próxima borda de subida. Então, nesse meio tempo, o meu J foi para 1, o meu K continuou em 1, tá? Mas nada muda até vir a borda de subida. Opa, veio a borda de subida. O que aconteceu? Eu tenho o meu J em 1 e meu K em 1. J em 1 e K em 1, eu vou ter o estágio de comutação. Quer dizer o quê? Eu vou inverter a minha saída. Então, se minha saída estava em 0, ela vai para 1, porque ela inverteu. E ela vai continuar assim até o próximo clock, até a próxima borda de subida de clock. Nesse meio tempo, então, o meu J aqui foi para 0, meu K continuou em 1 por um tempinho e depois voltou para 0, mas minha saída não vai mudar até a próxima borda de clock. Quando veio a próxima borda de clock, a próxima borda de subida, meu J estava em 0 e meu K estava em 0. Então, eu estou no estágio que não altera. Então, não tem alteração nenhuma e minha saída aqui continua igual. E ela vai continuar igual novamente até o próximo pulso até a próxima borda de subida. Nesse meio tempo aqui, meu J foi para 1 e meu K continua em 0, mas minha saída não muda porque não teve borda de subida ainda. Aqui, ó, no momento que tem a borda de subida, opa, o meu J estava em 1 e meu K estava em 0. Então, J em 1 e K em 0 eu seto, né? Então ele vai continuar em 1. Tá? Tem que mudar aqui, não é resetado, vai estar setado aqui. Então ele vai continuar em 1, porque eu dei um sinal de 7. E vai continuar em 1 até a próxima borda de subida. Então, nesse meio tempo aqui, eu mantive em 1 aqui, tá? O meu JK, meu J, desculpa, e meu K subiu para 1. Só que nada muda até o minha próxima borda de subida. Quando eu chegar na minha próxima borda de subida, eu vou avaliar e opa, eu estou em 1 em 1. O em 1 ele comuta, então ele vai inverter a minha saída. Se a minha saída estava em 1, ela vai para 0.
e ela vai continuar assim até a minha próxima borda de subida. Então eu vou manter aqui em 0. Opa, continua em 1 em 1, ó, continua meu J em 1 e meu K em 1. Tá, continua em 1 em 1, ele vai como tá. Então vai mudar agora, se ele estava em 0, ele vai para 1 e vai continuar assim. Então é assim que a gente avalia aqui a saída de um flip-flop JK. A gente vê então que o flip-flop JK ele pode operar então no modo diferente também, o modo que é chamado modo toggle, que é no caso quando a gente tem o nosso J e o nosso K igual a 1. Tá? A gente viu lá na tabela verdade anteriormente que quando a gente tem o J e o K igual a 1, tá? E uma transição do clock, a gente vai ter uma comutação da nossa saída. Quer dizer o quê? Eu vou ter a minha saída anterior negada. Então, quer dizer que a minha saída vai mudar. Então, se eu mantiver o J e o K sempre em 1, toda vez que eu tiver uma transição de clock, eu vou inverter a minha saída. Então, quer dizer o quê? Eu vou ter uma geração aqui de um sinal que vai oscilar aqui na minha saída vai ficar oscilando de acordo com a oscilação aqui do meu clock. Tá? Se eu mantiver então o meu flip-flop JK nesse modo, é o que a gente chama de modo toggle, né? Que é o modo em que ele vai ficar sempre comutando a cada entrada de clock. A gente vai ver mais adiante que esse modo é bastante útil para alguns tipos de circuitos, tá? Como circuitos contadores, por exemplo. Então, se a gente avaliar aqui, ó, ele funcionando aqui em modo toggle, ele vai ser dessa forma. Se eu deixar aqui meu J e meu K em 1, ele vai estar sempre em comutação, tá? E aí, então, quando eu tiver uma borda positiva, a minha saída aqui, que ela vai inverter. Então, vamos olhar o meu clock aqui, levando em conta que ele está operando em borda de subida, né? Então, ó, a minha saída aqui, no dia que inicialmente eu estivesse em 0, na minha próxima borda de subida, ele vai inverter e vai para 1. Minha saída aqui vai para 1. Aí, até a próxima borda de subida, em que ele vai comutar e vai para 0. Aí, até a próxima borda de subida, em que ele vai comutar e vai para 1. E assim por diante. A próxima borda de subida ele vai comutar e vai para 0. A próxima borda de subida ele vai comutar e vai para 1. A próxima borda de subida ele vai comutar e vai para 0. A próxima borda de subida ele vai comutar e vai para 1. A próxima borda de subida ele comuta e vai para 0. E a última que a gente tem aqui, a última borda de subida ele comutou, vai para 1. Se a gente olhar o tempo de duração aqui, ó, eu tenho uma onda quadrada aqui no meu clock, tá? Que tem esse período aqui. Tá? E na minha saída aqui, eu vou ter também uma onda quadrada, ó, com esse período aqui, que é o dobro do tempo do período do meu clock. Quer dizer, o que eu tenho aqui é metade da frequência do meu Q, uma onda quadrada também, com a metade da frequência do meu clock. E como eu falei anteriormente, isso aqui vai ser a base depois dos nossos contadores aqui. Flip-flop tipo D. Como que funciona o nosso flip-flop tipo D? Ele é exatamente igual ao nosso LED tipo D. Quer dizer, lembra que o nosso LED D ele é o LED transparente, né? Então a gente tem lá no enable, no LED, né? Quando a gente tem um enable inativo, ele mantém a saída anterior. Quando a gente tem o enable ativo, ele vai passar para a saída aquilo que a gente tiver na entrada D, né? Então, a entrada D a gente só tem duas possibilidades, né? 0 e 1. E a minha saída Q ela vai ser igual ao D, 0 e 1, quando eu tiver, nesse caso, um clock de borda de subida. Então, basicamente, a gente pode avaliar aqui como que vai ser a nossa saída, aqui pela nossa forma de onda. Então, vamos levar em conta que no momento inicial aqui, minha entrada D era 0, está em 0, e a minha saída Q está em 1. Novamente, não vai acontecer nada até uma borda de subida. Então, a gente vai ter uma borda de subida, eu vou passar o que está na minha UD para a minha saída. Então, se meu D está em 0, ele vai para 0. E aí vai ficar igual até a próxima borda de subida. Então,
Nesse meio tempo, meu D subiu para 1, mas meu Q continua em 0, porque não teve borda de subida. Então, na borda de subida, opa, meu D está em 1, então esse 1 vai passar para cá. Então, meu Q vai ficar em 1. E vai ficar desse jeito até a próxima borda de subida do clock. Nesse meio tempo, meu D passou para 0, só que esse 0 só vai passar para cá quando tiver a borda de subida. Então, ele vai para 0. E assim por diante. Então, eu analiso minha próxima borda de subida, opa, meu D está em 1, então minha saída aqui vai para 1. Até a próxima borda de subida, opa, minha borda de subida, meu D continua em 1, então minha saída aqui continua em 1. Próxima borda de subida, meu D está em 0, não importa se ele mudou antes, só na borda de subida que eu vou ver. Ele está em 0, então opa, minha saída aqui vai para 0. Opa, a próxima borda de subida, meu D continua em 0, minha saída continua em 0. Então, é a mesma lógica do let D com o enable, só que lá o enable ele atuava em nível, né? Aqui a minha atuação vai ser somente na borda. Então, como que a gente constrói um flip-flop do tipo D a partir de um flip-flop JK? A gente vai ver que ele é igualzinho à forma como a gente construía um flip-flop tipo D, usando um let D, utilizando um let RS. Por quê? Porque a gente vê que o flip-flop JK ele tem para os dois estágios aqui, em que nós temos o J igual a 1 e K igual a 0, ou J igual a 0 e K igual a 1, quer dizer que o J e o K estão invertidos, a gente vai ter a mesma tabela verdade que a gente tem do flip-flop e também do let RS. Então, basicamente, a construção ela fica igualzinha ao que a gente utilizaria para um flip-flop ou para um let RS. Então, a gente vai fazer o quê? A gente vai ligar a entrada D diretamente na entrada J e ligar também a mesma porta D numa porta não, que vai ser ligada na porta K. Então, agora a gente vai ter o quê? A gente vai ter somente quando o J for igual a 1, quando o D for igual a 1, o J vai ser igual a 1, e quando tiver a transição do clock, então o nosso Q vai ser igual a 1. Quando o nosso D for igual a 0, né, o nosso K vai ser igual a 1, e aí então a nossa saída Q vai ser igual a 0. Isso quer dizer o quê? Ele vai ser o LED transparente, né? Vai ser, nesse caso, o flip-flop transparente. Então, dessa forma a gente consegue construir um flip-flop do tipo D a partir de um flip-flop JK. Os nossos flip-flops também podem ter entradas assíncronas. Né? Além de eles terem as entradas síncronas, que são as entradas do próprio flip-flop, que a gente viu ali que são controladas pelo nosso sinal de clock, a gente pode ter algumas outras entradas que são assíncronas, quer dizer, que elas vão funcionar por nível e elas não vão ser afetadas pelo nível de clock. Então, as entradas normais, JK e D, ou no caso do RS, também do RS para o flip-flop, elas vão ser chamadas de síncronas, porque elas vão depender do clock para afetar a saída. Já entradas assíncronas, tá? Elas podem afetar a saída do flip-flop independentemente do clock. Tá? E essas duas, as mais comuns, são essas aqui, a de preset e de clear. Então eu posso ter essas duas outras entradas, que vão ser entradas assíncronas, e que vão também alterar as saídas, e elas têm normalmente prioridade em relação às entradas síncronas aqui. Então quer dizer o quê? Se em algum momento eu der um clear, independente do que eu tiver na minha entrada, das minhas outras entradas síncronas, o meu flip-flop vai para saída Q em 0 e saída Q negado em 1. E o preset, o oposto, né? Se eu acionar o preset, não importa o que tiver nas minhas entradas, a minha saída normal vai para 0, vai para 1, desculpe, e minha saída negada vai para 0. É a representação e a tabela verdade aqui do nosso flip-flop JK com entradas assíncronas de preset e clear. Então a gente vai ter aqui as entradas, né, o J,
o K e o clock, né? As nossas saídas Q e Q negado, que a gente já viu anteriormente, né? E as entradas de preset clear, que vão setar, aqui tá, vão setar ou vão resetar a saída do nosso flip-flop de acordo com o nível que foi colocado. Nesse caso aqui, ela é ativa em 0. Então, se eu botar 0 no meu preset, eu vou levar minha saída aqui, eu vou setar ele, mas levar minha saída aqui para 1, minha saída Q barrado para 0, independente do que eu tiver no J e no K aqui, tá? E independente do clock também. E se eu colocar 0 no clear, vai ser a mesma coisa. Então aqui, a gente vê aqui do lado a nossa tabela verdade aqui para eles. Então, ó, como eu falei, eles têm prioridade. Se eu tenho 0 no preset, 0 no clear, tá? E 1 no clear, desculpe, independe do que eu tiver no meu clock e no meu J e no meu K, a minha saída vai ser presetada, né? Ou vai ser setada. Quer dizer, eu vou ter 1 na saída do Q e 0 no Q negado. Se o meu preset estiver em 1 e meu clear estiver em 0, não importa o que tiver na entrada, tá? minha saída vai ser resetada. Então eu vou ter 0 na saída normal e 1 na saída negada. Se eu tiver 0 nos dois, independe do que tiver entrada, eles têm prioridade, tá? E a minha saída vai depender daí do projeto. Tá? Essa é uma entrada não válida, mas sair a gente pode ter uma prioridade do preset em cima do clear em cima do preset, por exemplo, ou a gente pode ter algum outro estágio, tá? Mas nesse caso aqui a gente não foi determinado. Tá? Então a gente teria algo que colocar no projeto qual seria ou ver no caso seja um flip-flop JK com entrada de preset clear de fabricante, né, de comercial, a gente vai ter que ver como o fabricante resolveu isso lá no datasheet. Tá? Aí, se eu tiver o preset e o clear em 1 e 1, os dois ao mesmo tempo, aí eu vou ter a tabela verdade normal do meu JK, do flip-flop JK, aqui, nesse caso com borda de descida, tá? Porque ele é ativo em borda de descida. Então, vamos dar um exemplo aqui, que a gente esteja com o nosso J e o nosso K em 1, tá? Então eu estava operando em modo toggle, tá? Então eu liguei o J e o K aqui em 5 volts, tá? Então, eu espero que o quê? Que a cada pulso de clock, a cada borda de descida, aqui nesse caso, eu vá mudar o estágio da minha saída. Tá? Então, eu vou inverter a minha saída. Então, vamos pensar aqui que no início, ó, nosso clock aqui, no início, nosso J e o K estão em 1, tá? O nosso preset está em 1, aqui. Nosso clear está em 1, então quer dizer, nenhum dos dois está ativo. E nossa saída inicialmente estava em 1 aqui, tá? Aí, ó, na primeira borda de descida, o que vai acontecer? Como ele está em modo toggle, ele vai inverter. Então, ele vai passar do 1 para 0. E vai continuar assim, iria continuar assim até a próxima borda de descida. Só que nesse momento aqui, eu tive um 0 aqui no preset, na minha entrada assíncrona do preset. Por ser assíncrona, ela pode acontecer em qualquer momento e ela vai ter prioridade aqui. Então, eu tive um preset, opa, então minha saída vai para 1. Nesse momento, no momento que ele aconteceu. Aí, e vai continuar assim, eu não tive nada mais, meu preset voltou a 1, né? Então, eu vou, e meu clear continua em 1, então eu vou continuar nessa estágio até a minha próxima borda de descida. Na minha borda de descida, como eu estou em modo toggle, eu estou em 1, então eu vou mudar para 0. Tá? E vou continuar em 0, ó, meu preset continua em 1 e meu clear continua em 1, durante todo o ciclo do clock. Então eu vou continuar com a minha saída normal até o próximo pulso de clock. Opa, tive a próxima borda de descida aqui, ó. Então, nessa borda de descida, como eu estou em modo toggle, eu vou inverter. Então eu vou para, estou em 0, eu vou para 1. Aí nesse 1, ele vai continuar em 1 até a próxima borda de descida, ou acontecer o seguinte, ó. Eu deixei agora meu clear em 0. Isso quer dizer o quê? Se meu clear está em 0, ele tem prioridade, então minha saída aqui vai para 0 e vai continuar em 0. E ó,
Nesse meio tempo, eu tive outra borda de descida. Só que meu clear continua em 0. E o meu clear tem prioridade em relação ao clock aqui. Então, ele está em modo toggle. Se não tivesse o clear em 0, ele subiria para 1 aqui. Mas como o meu clear está em 0, ele vai continuar em 0. E vai continuar até a próxima borda de descida. Tá? Como o meu clear agora ele subiu, tá? Ele voltou para 1. E meu preset continuou em 1 aqui. Então ele vai continuar e vai mudar somente quando tiver a próxima borda de descida. Na próxima borda de descida, quando eu estou em modo toggle, eu estava em 0, eu vou para 1. Então assim que ele vai se comportar. A gente sempre tem que levar em conta que as entradas assíncronas do preset clear, nesse caso, eles vão acontecer no momento que ela mudar, não vai obedecer o sinal de clock. E ela vai ter prioridade. Então, se acontecer qualquer mudança nas entradas ou no clock nesse meio tempo, mas se o meu preset ou o meu clear estiver ativo, ele vai obedecer à ativação do preset ou do clear. Aí, a gente tem uma questão também de que a gente tem que fazer a avaliação de temporização nos flip-flops. Então, a gente tem que levar em conta o tempo de setup e o tempo de hold. O tempo de setup é o tempo para ele atuar e o tempo de hold é o tempo para ele manter a saída. Tá? Atraso de propagação, quer dizer, é o tempo que o nosso flip-flop vai levar para atuar efetivamente, né? Então, como a gente já viu lá até no nosso gerador de borda, a gente sabe que até nossas portas lógicas têm um tempo de propagação, então a gente precisa levar ela em conta. Tá? Qual que é a nossa frequência máxima de clock? A gente, por ser circuitos que têm esses tempos, se a gente colocar um clock muito rápido, eles não vão conseguir atuar porque ele não vai conseguir obedecer ao tempo, nem de setup de hold, nem do tempo de propagação. Então, esses tempos vão dar a nossa frequência máxima do clock aqui. A largura de pulso, tanto para atuação tanto de clock do preset, quanto das entradas assíncronas, né, do preset. Então, por quanto tempo eu tenho que manter esse pulso válido para que ele reconheça ou a borda do clock ou o nível do clear do preset, e o tempo de subida e tempo de descida do clock. Qual que é o tempo que ele vai levar para subir, para que ele seja reconhecido, e para descer também, para que a borda seja reconhecida. Então, se a gente for pensar aqui o tempo de setup e o tempo de hold, vamos levar em conta que a gente tem uma entrada síncrona, tá? E ela vai atuar, digamos, ela vai mudar de estado próximo do tempo do clock. Então, ela tem que ter, a partir do momento que ela muda de estado, nesse caso, nesse exemplo aqui, a gente está mudando de 0 para 1, mas pode ser o contrário também, ele pode, a gente tem que levar em conta qual que é o tempo do nosso, na nossa subida, tem que levar quanto tempo ele vai ter que estar estável no 1 para que o clock, que a gente deu um clock, no momento que a gente deu um clock, ele seja reconhecido. Então, isso quer dizer o quê? Quando eu estiver fazendo a transição de 0 para 1, eu tenho que ter um tempo de estabilização antes do meu pulso de clock para que ele seja reconhecido. Tá? Se eu não obedecer esse tempo, o que vai acontecer? Eu vou dar o pulso de clock no momento da transição. E aí pode ser que não reconheça como estágio de 1. Né? Então, esse tempo aqui é o que a gente chama de tempo de setup. Tá? É o tempo que a gente tem que dar de diferença antes do clock, na transição do 0 para 1, para que ele reconheça que a entrada ali esteja efetivamente em 1. Tá? E o tempo de hold é exatamente o inverso também. É o tempo antes da transição, tá? Para a gente verificar que que a nossa entrada esteja estável o suficiente durante o tempo para que ele seja reconhecido como aquele nível naquele momento. Tá? Então, para evitar que eu tenha uma transição, aqui nesse caso aqui de 1 para 0, tá? Eu tenho que ter essa transição algum tempo depois da atuação do
meu clock, para evitar que o meu clock, que a transição do clock, que a transição da entrada ocorra junto com a transição do clock e ele não reconheça o estado como o estado correto. Né? Então, esse estado deve estar presente aqui na entrada depois é o tempo depois da transição do clock que eu posso fazer a mudança da minha entrada. O atraso de propagação. O atraso de propagação é o tempo que a gente leva de uma entrada, digamos assim, da atuação do clock, né, até a minha saída efetivamente atuar. Então, por exemplo, se eu tenho eu dei um pulso de clock aqui e nesse momento desse pulso de clock, nesse caso aqui é uma borda de subida, né, e nesse pulso de clock eu teria uma mudança de estado da minha saída, tá? Nesse caso aqui de 0 para 1. O tempo que a gente leva entre o pulso de clock até a efetiva mudança da minha saída é o que a gente chama aqui de tempo de propagação, nesse caso aqui de baixo para alto, quer dizer, de 0 para 1. Então, o que a gente chama aqui de TPLH é o tempo de transição aqui, de baixo para alto. Tá? Que a gente leva em conta aqui, ó, os 50, tanto para o clock quanto para a saída, o valor de 50% da transição. Tá? E aqui, o tempo de transição agora, de atraso de propagação, né? De nível alto para baixo, então que a gente vai transitar de 0 para 1, tá? É o que a gente chama de TPHL, é o tempo de transição de baixo para alto. Quer dizer, quando eu dou um pulso de clock, tá? O tempo para que a minha saída transite aqui de 1 para 0. Claro, dependendo das minhas entradas ali que estejam fazendo essa operação. Né? E qual é o tempo de subida e o tempo de descida? O tempo de subida é o tempo que a gente leva para sair de um nível, tá? Do nível tempo de subida, como o nome já diz, para ir do nível 0 para o nível 1, tá? Mas levando em conta que nenhum circuito eletrônico ele é perfeito, a gente não consegue fazer essa transição de 0 para 1 instantaneamente. Tá? Então a gente vai levar um tempo, que a gente chama de TR aqui, ou tempo de subida, time of rise, tá? Que é o tempo de transição aqui de 10% da tensão do meu nível 0, tá? Desculpa, do meu nível 1. Tá? Então, levando em conta aqui que seja 5 volts, então seria aqui, seja TTL, né? Ele sairia aqui de 0,5 tá? volts. Tá? É o tempo dos 0,5 volts até ele atingir 90% do meu da minha tensão. Se no caso TTL, seria chegar a 4,5 volts. Né? Então, o tempo que ele transita aqui, do 0,5 até o 4,5, ou de 10% até 90% da minha tensão sendo reconhecida para 1, é o tempo de subida. Tá? E da mesma forma, o tempo de descida é o tempo que ele vai transitar agora de descida do 1 para o 0. Né? Então, na verdade, é o tempo aqui dele sair de 90% até 10% da minha tensão, de 90% da minha tensão reconhecida como 1 até 10% da minha tensão reconhecida como 1. É o tempo do nosso tempo de descida, ou time of fall. Né? Os ciclos integrados que implementam os nossos flip-flops. Né? Então, a gente tem o 74112, que ele é um 74, desculpa, ele é um flip-flop JK então com clock, obviamente, ativo em borda de descida, tá? E com as duas entradas assíncronas de preset e clear também ativas em 0, tá? Invertidas, então ativas em 0. Então o nosso 7412, na verdade, ele tem dois flip-flops JK dentro dele, tá? Então, a gente vai ter o nosso 1 aqui e o nosso 2, tá? E cada um deles com as suas entradas correspondentes. Né? O nosso 1 a gente vai ter nosso 1J, nosso 1K, nosso 1 clock, nosso 1 preset e nosso 1 clear. E
igualzinho, e claro, obviamente nossas saídas um Q e um Q negado. E, obviamente, igualzinho a gente vai ter o 2. Então, o 2 a gente vai ter nosso 2J, 2K, o 2 clock, o 2 preset e o 2 clear, e as duas saídas, 2Q e 2Q negado. Então, esse aqui é outro exemplo de circuito comercial 74175, né, que aqui ele implementa 4 flip-flops do tipo D, tá, diferente do anterior, que ele era um flip-flop JK, esse aqui são 4 flip-flops D. A diferença também é que aqui, que no circuito anterior, a gente viu que a gente tinha entradas de preset, clear e de clock independentes para cada um dos flip-flops. Né? Então, cada um deles, cada um dos dois, tinha suas entradas independentes. Aqui não. Aqui a gente vê, sempre que a gente tiver esse símbolozinho aqui, esse Tzinho em cima aqui, com as entradas nele, a gente vai ter o que a gente chama de bloco de controle comum. Então, aqui no 74175, no caso aqui do 74HC, o HC é a família dele, a gente vai ver isso mais adiante aqui. Por enquanto, você vai ter só aos números, são 74175. Tá? Ele vai ter entradas comuns de clear, de preset e de clock. O preset não está desenhado aqui, desculpe. Mas tanto o preset quanto o clear quanto o clock eles vão ser comum a todos os flip-flops. E aí, cada um dos flip-flops tipo D ele vai ter uma entrada aqui independente, né? Para um vai ter a 1D, e a saída 1Q e 1Q barrado, a entrada 2D, daí saída 2Q e 2Q barrado, entrada 3D, saída 3Q, 3Q negado, e entrada 4D e saídas 4Q e 4Q negado. A diferença é que aqui o clock, além claro, de ser um flip-flop tipo D, né, ele vai ter clocks comuns, então o clock vai ser comum para todo mundo, o clear vai ser comum para todo mundo e o preset vai ser comum para todo mundo também. Então, com isso a gente fecha essa parte dos flip-flops aqui. A gente vai ver um pouquinho na próxima parte dessa aula alguns circuitos que são montados, circuitos registradores que são montados com base em flip-flops. Então, bons estudos e até a próxima.